E aí, pessoal, tudo bem? Eu recebi umas perguntas. Hoje a live é só de perguntas e respostas sobre resina composta, tanto em dente anterior quanto posterior. Beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Antônio Sakamoto, sou especialista, mestre e doutor em dentística restauradora. E desde de 2005, há 16 anos, eu venho lapidando essas técnicas restauradoras que visa melhorar, a performance, o desempenho clínico das restaurações, tá? E, consequentemente, dar mais conforto para o nosso paciente. Uma das perguntas que eu recebi hoje foi a seguinte, deixa eu ler aqui. Qual sistema de matriz auxilia melhor na obtenção do ponto de contato? Existem N kits, N fabricantes, marcas, mas uma que eu uso, até falo, brinco, né, que deveria ganhar até, né, porque eu faço muita propaganda e eu não tenho nenhum vínculo, né, com a empresa, né, mas é um material que eu uso no meu dia a dia, que tem uma matriz parcial bem fininha, né, e o kit, assim, acho que do investimento, né, o custo-benefício que ele traz, né? Não é um investimento barato, né, mas vale a pena. Né, tem porta-grampo, né, porta-anel, uma pinça para pegar e levar em posição tanto a cunha, as matrizes, é a Palodent V3, né, da Dentsply. Esse kit é completo, vem com matrizes de várias alturas, cunhas também, né, de tamanhos diferentes e dois anéis para ameias mais largas, né, região de molar, região de pré-molar. Tem um outro kit também que é legal, só que daí os anéis que colocam tem para mesial e para distal, da Denver, né, que também tem uma matriz metálica fina, só que o anel é chato, né? Então tem a posição de mesial, posição de distal. São dois anéis, um prateado e um dourado. Um legal também que eu gosto da Garrison, daí tem a Garrison Gold, que é a versão dourada, que é um anel ovalado, que você pode colocar tanto por mesial quanto distal, né? Não vem distinção de parede. Uma matriz bem fina também. E tem a 3D que tem tipo um silicone que faz o formato da parede. O mais importante desses kits, pessoal, é o anel, tá? O anel. O anel tem que ter um metal bem forte, uma memória legal também, tá? Porque quando a gente posiciona matriz, cunha e anel, esse anel ele vai pressionar, certo? E vai compensar essa espessura da matriz. Isso que vai gerar um ponto de contato mais forte, tá? Às vezes você até tem uma matriz que é fina, mas você usa um anel muito fraquinho, né? Você coloca assim mal, ele pressiona e às vezes não dá um contato forte, tá? Então, quando você testar o kit, né, ver de todas as marcas, não compare só a espessura da matriz, tá? Tem que ver com porta-anel a força que você faz, tá? Então, o anel é o mais importante, a força que ele tem, beleza? E aí perguntaram também com relação à resina anterior, falou assim, qual que é a proporção que eu devo usar para desenhar o sorriso? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Tem essa regra da proporção da largura. Essa regra aqui é uma regra de 3, né? Do Stephen Shu, né? um chinês, mas que mora nos Estados Unidos. Ele faz o seguinte, ele fez uma régua. Então, eu vou mostrar a foto dessa reguinha de proporção do Shu. Mas o interessante aqui é que essa regra funciona só para a bateria anterior, estética anterior superior, tá? Aqui, ó. E aplica essa regra de 3, essa equação. Como assim? Se ele tem uma largura, por exemplo, se o paciente tem um diastema, uma microdontia, diastema, você não sabe qual a proporção legal para resolver o problema, você aplica essa fórmula, certo? Por exemplo, se eu meço o meu central, e o meu central para ficar uma conta mais redonda, mais fácil de fazer, eu sempre brinco que eu não fiz Kumon, né? Então matemática não é meu forte. Por exemplo, x é igual a 10 milímetros, para ficar uma conta fácil, né?
Então, a largura do meu lateral aqui, ó, se é x igual a 10, 10 menos 2, qual que é? 8, tá? E a largura do meu canino, da paciente, né? Ou do paciente, se a largura do central é 10, então a largura para ficar harmônico do canino tem que ser 10 menos 1, que é 9. Isso para superiores, tá, pessoal? Superiores, bateria anterior. Eu posso aplicar essa regra para o inferior, mas como? Com uma outra equação. Ó. Faz de conta que meu central é 10 milímetros, ok? Então, se meu central superior é 10 milímetros, que seria y, né? Y igual a 10, mudou aqui. Se y é 10, x é regra de 3. E aí? Para chegar, né? 10, regra de 3, 7. Então, meu incisivo central inferior, para ficar proporcional bateria anterior superior, meu central inferior tem que ter 7 milímetros de largura. Já o lateral, 7,5, que o lateral, não, o incisivo lateral inferior é um pouquinho mais largo que o central, certo? Que é o natural. E o canino inferior é 7 mais 1, então é 8 de largura. Legal, né? Dá um print nessa tela, né? Faz uma foto, imprime, guarda essa equação. É uma colinha, né? Para quando você for planejar a estética de conoide, de fechamento de diastema, para você conversar com o ortodontista, para ver quanto de espaço você deixa. Então é interessante ter esta fórmula, tá? A reguinha do Stefan Schuh, eu comentei com vocês, é isso aqui, ó. De um lado tem uma barra em T e duas paralelas. Como que ele funciona? Não preciso fazer conta, é visual. Eu encaixo no incisivo, no lateral ou no canino. E veja que embaixo ele tem um stop. Ali eu encaixo na incisal e eu tenho que visualizar assim, a largura. Se a largura está na tarja vermelha, a minha altura tem que estar onde? Na tarja vermelha. Você entendeu? Se está na tarja preta, largura, no comprimento tem que estar onde? No preto. Tá? Não precisa fazer conta, é visual. Então essa régua é bem legal da Hufrid. Beleza? Outra pergunta. Qual que é a ordem das cores nas restaurações? Não existe bem uma ordem, mas tem assim regiões que a gente gostaria de imitar a estrutura perdida, então não existe uma ordem. Porque eu já falei isso nas lives anteriores, que não necessariamente a gente tem que fazer resina de dentina, depois resina de esmalte, não sempre nessa sequência, entendeu? Porque você lembra que eu falei, quem está me acompanhando essa semana, eu falei, cuidado com o termo. Porque quando eu falo resina de dentina, não é que eu tenho que só usar essa resina para substituir a dentina perdida. Ou se eu estou no esmalte, perdi esmalte, eu tenho que usar resina só de esmalte. Não, esse termo quando está dentina e esmalte é para dizer que a resina tem opacidade, ou ódio opaco. E quando fala assim, resina para esmalte, é um material, uma resina translúcida, que passa luz. Então a ordem não é assim, dentina, esmalte. Não precisa. Tá? Porque às vezes eu posso até finalizar a restauração se eu faceto, por exemplo, um conoide, ou vou facetar um dente que está mais vestibularizado que o outro, sabe? Um está mais para frente que o outro, assim. Se eu colocar só resina de esmalte nesse que está palatinizado para chegar no mesmo plano do outro central, o dente que eu restaurei pode ficar cinza. Porque se você usou só resina de esmalte, é acinzentado, né? É translúcido. Vai ficar cinza o dente que você restaurou. Entendeu? Então, não vai com essa regra, com essa que existe, sabe? Tem que seguir essa receita dessa forma, a estratificação sempre é assim. Não, depende. Tem que visualizar como que é a situação clínica para você, aí sim, você entendendo o comportamento do material, você vai colocar na ordem certa, tá?
das cores, né? Porque quando eu penso em cor lá, matiz e saturação, aí sim tem uma ordem, é sempre mais saturado no terço cervical e mais claro, né, menos saturado no terço incisal. Entenderam? Essa é a ordem, tá? Luminosidade, né, que daí é opaco, translúcido, e na região cérvico-incisal, mais saturado em cima, menos saturado embaixo. Eu falando isso para anteriores. Para posterior, não tem uma ordem. Aí, às vezes, vai ficar sempre dentina e esmalte mesmo, tá? Que não tem muito o que trabalhar. Às vezes eu vou só com bari. Quando você vê o molar, ele não tem aquela translucidez na ponta das cúspides, né? Aí eu vou só com uma bari mesmo, uma cor só. Outra pergunta. Melhor fazer facetas em resina ou cerâmica? Sempre eu escuto isso. O que é melhor? Aí não depende de mim, né? Vai depender de quem? Eu pergunto para o paciente, né? Qual que você prefere? Você prefere, lógico, tem que analisar cada caso, tá? Aqui eu tô hipoteticamente, certo? Depende de cada caso. Se for cerâmica, se você já partir para cerâmica, a técnica seria mais fácil, porque só desgasta e vem do técnico pronto, né? Todo formato, cor, não depende de habilidade do dentista. Então, se o dentista não é muito habilidoso com resina, a cerâmica cai melhor de resultado. Só que o investimento é maior. Mas para decidir se é resina ou cerâmica, primeiro, o que eu avalio? Idade do paciente, certo? Posição de dente, se tem que fazer ortodontia ou não, porque se às vezes ele não quer fazer orto, tem muito, sabe? Se é muito apinhado, girado, vestibularizado, aí vai ter muito preparo. Aí eu falo, não, tem que fazer orto primeiro, tá? Senão vai ter muito desgaste. Se tem, por exemplo, diastemas e é um paciente jovem, eu opto por resina. Fecho diastema com resina. Conoide também, tá? Mas aí tem outra variável que eu observo na anamnese. Os hábitos do paciente. Se o paciente tem um hábito de tomar muito café, fumar muito charuto, cigarro, coisas que mancham. Toma muito vinho, o paciente toma vinho tinto, né? O que vai acontecer? Você faz uma faceta em resina, vai passar alguns meses, vai estar tudo manchado, se você optar por resina. Então, tem que pesar na balança. Analisar custo biológico, né, com as queixas, né, e também as variáveis com relação ao paciente. Tá? E custo também, né, se ele tem condições de pagar ou não. Tá? Que o financeiro vai pesar bastante nessa balança, né? Porque a cerâmica é um investimento maior. E aí também, outra pergunta, o aluno fala assim, professor, qual que é a melhor resina? Né? Perguntaram, mas sempre eu escuto isso, professor, qual a melhor resina? Na verdade, é a resina que você está mais acostumado e tem bons resultados. Eu prefiro, por exemplo, quando faz essa pergunta, é melhor assim, qual resina você gosta mais, entendeu, de trabalhar? Acho que seria melhor o direcionamento dessa pergunta do que a melhor resina, que vai muito de gosto, porque tem diferença na viscosidade, né? Eu prefiro, por exemplo, resinas que não seja muito pegajosa, molinha, prefiro uma resina um pouco mais durinha, que é mais fácil de esculpir, mas daí tem que tomar cuidado que a luz ambiente ou do refletor polimeriza muito rápido, então você tem que trabalhar mais rápido, tá? Depende, tá? Tem resinas que quando o paciente faz um clareamento, tem umas resinas mais bonitas de resina de dente clareado do que outras, entendeu? Tem resinas, por exemplo, eu vou trabalhar em posterior, gosto de determinada resina, opto lá por bulk, entendeu? Técnica bulk. Classe 1, classe 2, posterior já estou praticamente fazendo 90% técnica bulk, ok? E aí, anterior, tem trabalhado com mais de uma marca, né? Porque mesmo você investindo num kit, outra pergunta aqui que foi mais ou menos nesse sentido é para montar assim, vou comprar, qual cor eu compro? Sempre pergunto, professor, qual cor mais usa?
porque eu tô sem condições de comprar o kit. Mas qual cor que usa mais? Aí é complicado responder isso. Por quê? Depende da demanda do consultório. Por exemplo, no meu consultório, eu faço muito caso de dente clareado. Então, eu utilizo bastante resina para dente clareado. B1, WE, WB, Bleach, Bleach Light, Extra Light, BW, entendeu? São essas que eu uso mais. Agora, se no seu consultório você atende paciente que é mais A3, compra mais A3. Mas quem trabalha com estética tem que ter o kit à disposição, porque você não sabe quando vai chegar um caso desafiador que tem várias nuances de cor, entendeu? Mesma coisa corantes. Fala assim, qual corante que eu compro? Compro o kit, entendeu? Que eu não sei qual corante que eu vou precisar. Chegou na hora, eu tenho que estar lá com o material. Beleza? Outra pergunta é: paciente com bruxismo severo, faz recontorno mais placa ou melhor não fazer? Tem que ver a idade do paciente, se esse bruxismo severo, né? Tem que tentar tratar isso antes de reabilitar. Porque se ele tiver com bruxismo e não tiver tratando a causa do bruxismo, se fizer só a restauração, pensar no que desgastou e restaurar, vai quebrar. Tá? Entraria previamente com um profissional para tentar estabilizar isso. E aí tem que pôr placa, tá? Por quê? Bruxismo, apertamento, está rangendo, vai desgastar, né? Mas se tiver bem ajustado, não vai quebrar as restaurações. Se você devolver os guias, né? Vai desgastar um pouco mais rápido as resinas. Mas se tiver desequilibrado, quebra. Se não tiver desequilibrado, se tiver bem ajustadinho, não quebra. Tem vários casos que eu reabilitei com um aumento de incisais, né? Reabilitei posterior, anterior, devolvi guia. E no começo, nas primeiras semanas, meses, aí a gente entrega uma plaquinha de proteção, na verdade, porque o cérebro estava acostumado naquela posição, naquela altura, né? E aí, quando é reabilitado, até o paciente relatou que estava com mais conforto e esqueceu, assim, com preguiça, tal, viajou, esqueceu da placa, depois não continuou não usando e não quebrou, né? Não é só esse paciente, outros pacientes também, mesmo quando eu reabilito com cerâmica, um teste disso é, depois que desprogramou, na fase provisória com os comprimentos corretos, né, e bem ajustado, o provisório não quebra, tá? Então, mas quando fazer contorno, seria interessante fazer uma plaquinha, pelo menos de proteção nos meses. Respondido? Outra pergunta. De quanto em quanto tempo, quantos meses, fazer a manutenção em caso de paciente ter hábitos como os de beber muito café? Mesmo contando as manutenções, seria mais barato do que a cerâmica? Uma pergunta, né? Aula muito boa, obrigado. Valeu pelo feedback. O que eu faço? Quando eu faço resina, primeiro eu entro num protocolo de acompanhamento que seria 6 meses, que é a limpeza, né? A cada 6 meses eu faço o polimento. Se eu observo que está manchando muito, está formando muito tártaro, está pigmentando muito, eu reduzo esse tempo de 6 para 4. Então ele vem 3 vezes no ano. Se mesmo assim está manchando, eu diminuo para 3. Aí se está muito, assim, um cara vai assim, pô, não aguento mais ver sua cara. Já estou vindo aqui direto a cada 2, 3 meses, daí não aguenta. Aí eu posso pensar em migrar para cerâmica. Já aconteceu de migrar, começar com resina e substituir por cerâmica por conveniência e também por hábito, né? O paciente inicialmente optou por resina por questão financeira, só que daí sabendo, né, desse inconveniente que a resina é um polímero, né, um plástico. Então você tem que fazer um controle periódico, tá? E se você demorar demais para fazer o polimento e a manutenção, se pigmentar não só na superfície, mas mais profundamente, só com polimentos você não consegue remover esse manchamento, tá bom? Então eu analiso isso. Começa com 6 meses, vai para 4, 3, depois se o hábito for muito ruim, migra para cerâmica. Respondido, Pedro? Beleza? Obrigado aí pelo feedback. Como obter
longevidade nas restaurações de resina? Essa pergunta é difícil, hein? Que vai depender de muita coisa, pessoal. Não só de excelentes, bons materiais e equipamentos, né? Porque vamos pensar o seguinte: longevidade numa restauração, eu penso ele ficar na boca, não manchar, não infiltrar, não soltar, não quebrar. Isso é longevidade, certo? Então depende de uma boa adesão, certo? Para não soltar, então você tem que investir num bom adesivo. Esteticamente falando, né? Uma resina que tem uma qualidade, um brilho, uma cor legal. Tem que investir numa resina também de qualidade. Só que se você comprar uma resina boa, que é cara, e não tiver um bom fotopolimerizador, não adiantou nada. O que eu quero dizer? Tem uma resina boa, que é cara, pagou lá mais de R$300 num tubo, porque é boa. Nossa, eu tô com a resina top. Só que você tem um foto da cadeira, sabe? Um LED que a ponta é de acrílico. Um LED que, sei lá, você coloca assim no dedo, nem esquenta, que é fraco. E aí? Vai manchar, porque vai ter monômero residual, não vai ter um grau de conversão bom, né, boa. A restauração pode manchar, pode lascar, pode acontecer várias coisas. Degradar a margem, entendeu? Então, para longevidade seria fotopolimerização. Tem que investir num bom fotopolimerizador, tá? Acho que esta é a chave para a longevidade das resinas. Um bom grau de conversão. Então tem que investir num bom fotopolimerizador, tá joia? Porque se não converteu, não polimeriza, né? E também o polimento, tudo está dependendo de um bom grau de conversão. Beleza? Professor, dicas de acabamento e polimento simplificadas. Ixi, para simplificar você vai ter que gastar. Gastar não, investir, né? Porque gastar é ruim. Investir no quê? Umas pontas boas. Por exemplo, na hora que eu faço o acabamento, para simplificar, em vez de eu fazer diamantada, grossa, fina, extra fina, fina, tipo tarja azul, preta lá que é grossa, tarja vermelha, tarja amarela, tarja branca. Polimento, acabamento, a superfície, né? Tem que deixar a superfície lisinha. Então você tem que usar toda essa sequência. Depois, borracha, da mais grossa para média fina. Depois um feltro. Né? Depois uma pasta. Daí tem diferentes pastas. Pasta mais grossa, pasta mais fina. Entendeu? E aí? Tem uma ponta que eu sempre indico no curso, só que não é barata não. Da Comet. É uma multilaminada que ela tem uma tarja azul e amarela. Subiu de preço. Até no curso agora eu perguntei para uma aluna, tá caro. Só que vale investimento, porque ele já dá um acabamento e um pré-polimento. Então se você faz um acabamento com essa multilaminada e na sequência usa uma sequência de borrachas, aí você consegue um polimento bacana. Mas para simplificar o polimento tem uma borracha, anota aí, ó, chama Dimanto da Voco. É uma granulação única com vários formatos. Eu achava que essa borracha era papo de vendedor, que era boa. Assim, funciona. Granulação única. Eu achava que não funcionava, porque polimento é física, né? As lixas, quando você vai lixar, sempre da granulação mais grossa para mais fina, para a superfície ficar lisa, certo? Concorda? Então, eu imaginava assim, kit com 4 borrachas é melhor que com 3, que é melhor com 2, melhor que a 1, porque tem granulações diferentes, tá? Mas eu fiz um teste num curso meu presencial de hands-on, fiz uma sequência com 4 borrachas Edif da Ultradent, verde, amarelo, branco e azul, e aí testei, tava lá o representante da Ultradent e o representante da Voco. Peguei esse Dimanto. Falei, vamos ver se dá polimento nessa borracha de granulação única. Pum! Ficou bem parecido. Bem parecido. Lógico que o de 4 brilhou mais, porque são 4 granulações, né? Mas esse Dimanto da Voco chegou bem próximo. Foi, caramba, funciona. Só que para funcionar,
Você tem que fazer uma restauração e deixar a superfície homogênea, lisa, sem muita irregularidade, dar um bom acabamento para polir legal, entendeu? Vem uma caixinha assim, com diferentes pontas, tá? Então, quando eu estou meio atrasado, vou dar o polimento, eu vou com essa da Dimanto, que é da Volco. Legal? Respondido? Então, o polimento simplificado seria multilaminada, que dá um acabamento pré-polimento, e uma borracha com granulação única. Aí eu trabalho muito mais rápido, simplificado. Beleza? Ó, o Erlisson falou das borrachas da Volco e falou que a borracha da Ivoclar, que saiu uma nova, seria só um passo. Essa eu não conheço, que eu acho que não tem no Brasil ainda, tá, Erlisson? Que ele é de fora, ele não mora aqui no Brasil. Ele fez curso aqui em Curitiba. Só que aqui da Ivoclar, esse que é só um passo, não tem aqui no Brasil ainda, Erlisson. Que eu saiba, né? Não sei, posso estar falando besteira. Optagloss, creio. Pode ser. Será? Mas essa não é para cerâmica? Optagloss? Tinha uma que era para cerâmica. Agora, para resina com granulação única da Ivoclar, não sei te dizer, viu, Erlisson? Mas obrigado aí pela participação. Mais uma dúvida, como fazer a incisal translúcida? Como fazer a incisal translúcida? Já está respondido, né? Usar uma resina translúcida. Só que depende. Você pode fazer usando uma resina de esmalte e não fica como você gostaria. E aí você tem que usar corante, pigmentos para dar um efeito ótico, sabe? Porque às vezes o que acontece? Você usa resinas de efeitos e não chega naquele efeito que você deseja, que está igual o dente vizinho, que é bem translúcido, bem marcado, e você não tem espessura, tá? Então você tem que usar corantes e pigmentos, tá joia? Para criar esse efeito. Então nem sempre só usando resina de efeito você dá o efeito, entendeu? O que eu quis dizer? Qual resina de efeito? Por exemplo, Empress tem a Transopal para dar opalescência, tem da 3M a Z350, que é lá, BT, que é Blue Translucent, né? BT, B de bola e T de tatu. Blue Translucent, para dar efeito azulado. Clear Translucent, que é CT, que daí fica mais acinzentado. Tem uma que eu gosto, que eu uso mais, que é o AT, Amber Translucent. Puxa um pouquinho pro alaranjado, entendeu? Ah, entendi, ó. Falando da Optagloss lá que o Erlisson falou, lançou lá na cidade dele, né, no país dele, e serve para os dois, tanto para resina quanto para cerâmica. Show, hein? Entendeu? Da região translúcida, só que depende então da espessura e o que você quer recriar, tá joia? Outra pergunta. Como evitar a sensibilidade à mastigação e ao frio? Ixi, pergunta aqui poderia ficar num curso só falando, porque depende de muita coisa, hein? Que na verdade, se você está encontrando esse problema no seu consultório, de sensibilidade, precisava analisar onde você está errando, porque a sensibilidade à mastigação é diferente da sensibilidade ao frio. Você entendeu? Deixa eu tentar responder rapidamente aqui, senão a live vai ficar longuíssima só para explicar. Mastigação. Mastigação é erro de técnica, tá? Vai ter que refazer. Tipo, deu ruim, tá? Não é... o que está errado? Errou tudo. Começa do zero. Tira, expõe dentina, refaz. Aí eu preciso saber que adesivo você está usando, tá? Que foto você está usando, entendeu? Então, sensibilidade à mastigação começa do zero, refaz tudo, mas tem que ver qual adesivo você está usando, beleza? Sensibilidade ao frio. Aí, ao frio, errou pode ser mais no passo final ou na técnica incremental. Se você, por exemplo, não estratificou e uniu cúspide oposta usando resina convencional, pode ter gerado um estresse de contração e aberto um gap na margem. E aí quando você tem um visual e tem uma linha branca, é ali que está entrando o estímulo térmico.
ou quando você vai fazer o acabamento e o ajuste na alta rotação sem irrigação. E aí pode dar uma fritada, né? Aquece e abre a margem. Então frio é margem. E aí não precisa trocar a restauração, só selar a margem. Respondido? Beleza? Esses corantes, compram em qualquer dental? Qual marca recomenda? Sim. Qual cidade você mora ali? Porque nas dentais, assim, tem mais marcas, mas a que eu uso e recomendo chama Final Touch, né? Da Voco. Tem 5 cores. Acho que o custo-benefício dela é legal. Tem da Ivoclar. Acho que lançou agora a da Hiller também. Essa da Hiller eu não conheço, eu vi no Instagram. Não sei se é bom. Não conheço, não tenho experiência. Mas o que eu uso e recomendo é esse da Voco. Chama Final Touch. Se você não encontrar dentro da sua cidade, me manda passo o contato do representante, do Flávio. E aí ele vê qual dental ou manda pelo correio para você. Beleza, Aline? Perfil de emergência de grandes diastemas. Remover resina antiga sem remover dente. Isolamento absoluto com paciente que saliva demais e passa pelo DIC. Promover um recontorno cosmético direto que agrade o paciente. Ixi, vamos lá, por partes. Perfil de emergência em diastema extenso. O espaço é muito grande. O que vai te ajudar para ficar proporcional e você fazer um perfil legal é confeccionar enceramento diagnóstico e fazer uma matriz palatina, tá? Mas dá para fazer a mão livre, tá? Dá para fazer a mão livre. Lógico, se você tiver um enceramento, vai te ajudar muito, tá? Questão de proporção. Beleza? Remover resina antiga sem remover dente. Vai no Paraguaizinho, não sei se tem um Paraguaizinho, toda cidade tem, não, um Paraguaizinho. Compra aquela lanterninha de luz UV. Na verdade, a gente tem uma alta rotação que chama Cobra LED. Cobra LED, que tem uma luz, duas na verdade, né? Luz branca e luz UV. O UV vai acender ou apagar a resina pela fluorescência. Então, se a resina tá bem brancona lá, tchan, você enxerga, aí você vai tirando até chegar na fluorescência do dente. Daí você vê o que é dente e o que é restauração. Isolamento absoluto, com o paciente saliva demais e passa pelo DIC. Aí você está perfurando com o tamanho errado do perfurador. Você tem que colocar um DIC mais flexível, certo? Uma borracha, mas usar o buraquinho do perfurador, o orifício adequado. Então, por exemplo, o primeiro que é maiorzão, aquele lá é para molar, mas quando eu levo o grampo junto, tá? Se eu vou usar um grampo sem asa, aí eu faço com a perfuração no segundo menor. Tem o maiorzão, então sempre aquele é com um grampo com asa. O penúltimo, molares. Antepenúltimo, né, que é o terceiro, pré-molares. O quarto, incisivos. O quinto, incisivos inferiores, entendeu? Assim. Então tem que perfurar o tamanho certo. Beleza? Respondido as perguntas. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa live de perguntas e respostas. Então, quem estiver acessando na gravação, dá um like lá, comenta o que achou, dá um feedback, tá? Pra gente saber se está no caminho certo. Se ficou alguma dúvida, deixa lá no comentário. E aproveite para me seguir nas redes sociais, né? No Instagram, no Face, no meu canal do YouTube, que tem vários vídeos de dicas, de materiais, de técnicas, que está lá acessível gratuitamente. Beleza, pessoal? Grande abraço.